Oi pessoal, eu sou a Isabelle de Lima e Aventuras na História está aqui hoje no Solar da Marquesa de Santos com o historiador Paulo Resutti. Seja muito bem-vindo e vamos falar um pouquinho desse local que é rico em muita história, né? Então, pra gente começar sabendo um pouco da história desse local, como que a Marquesa de Santos veio parar aqui? Como que ela teve esse local como sua residência? Bom, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com você gravando sobre essa minha personagem, que eu já estudo há tantos anos. Ela vem para São Paulo, a Marquesa de Santos, após o término do relacionamento entre ela e o Dom Pedro I, em 1829. Na verdade, ela nasce aqui em São Paulo em 1797. Então ela encontra o Dom Pedro, ela vai conhecer o Dom Pedro aqui na véspera do 7 de setembro de 1822 e ela vai para o Rio de Janeiro, ela vai ser amante do Dom Pedro, na verdade o relacionamento dele já começa em 22 e se estende lá no Rio de Janeiro de 23 a 29, quando ela retorna definitivamente para São Paulo, porque ele casou, né, com a dona Amélia Leuchtenberg, e uma das coisas era mostrar que ele havia se arrependido de ter aprontado tudo que ele aprontou com a Imperatriz Leopoldina. Então era necessário para ele, para o bem da moral dele, que afastasse a amante da corte. Então a Domitila vai chegar aqui em 29, final de 29, ela vai ter a última filha dele, porque ela vem grávida para São Paulo. Essa última filha, a Maria Isabel, nasce em São Paulo, dia 28 de março de 1830. Entre essa data e 1834, que é quando ela compra essa casa, ela vai começar um relacionamento com o brigadeiro Rafael Tobias, que na época não era brigadeiro, não vai ser brigadeiro, Rafael Tobias de Aguiar, que era apelidado de Reizinho de São Paulo, era a pessoa mais rica de São Paulo. E de São Paulo não é a cidade, é da província de São Paulo. Ele vai ser governador do estado, então ela vai ser primeira-dama do estado de São Paulo. Ele é o primeiro paulista a ser governador de São Paulo, porque você tinha as nomeações que eram feitas pela corte. Então vinha pessoas que às vezes eram baianos, sergipanos, ser governador da onde fosse indicado pela corte. Ele não, ele é a primeira pessoa, o primeiro paulista a governar São Paulo. E ela vai comprar esse solar em 34, quando nasce o primeiro filho dela com o Tobias, o Rafael Tobias de Aguiar e Castro. Ele nasce em 1834. E essa é a casa dela. Ele tinha uma outra casa, o Rafael Tobias de Aguiar, que ficava do outro lado do Engabaú, moderno, né? Então essa é a casa dela, ela compra com o dinheiro dela. Ele vai, claro, vir morar aqui, afinal a gente está do lado do pátio do colégio, aqui, né, o solar. E o pátio do colégio, na época, não era desse jeito que a gente vê hoje. Isso aqui é um cenário que foi montado na década de 1870, baseado numa gravura do Debré. Porque isso daqui que a gente vê é uma recriação do que seria da época dos jesuítas. Na época da Marquesa, que não era assim. Isso aqui era um palácio, era o palácio do governo. Aqui ficava o governador do estado de São Paulo, da província de São Paulo. Então você imagina, essa mulher compra a casa no Point, né? Você tem a presidência da província do lado aqui, quer dizer, ela continua próxima ao poder, né? Ela gravita em volta desse poder, inclusive em São Paulo. Casamento, né? Além do casamento. Os filhos dela vão se formar, ela vai dar festas aqui, nas formaturas desses filhos. Nessas festas sempre vai estar a presença do presidente da província de São Paulo, isso ela já é idosa. Então ela vai dar muitas festas, vai fazer muitas coisas aqui nessa casa, mas que era dela. E que legal que era dela, né? É uma coisa que muita gente às vezes imagina que às vezes foi dado talvez pela realeza. Existem, né, alguns boatos de que Dom Pedro tivesse comprado esse local para ela, e não, foi dela mesmo. Sim, foi dela. Na verdade, quando ela compra o solar, ela já está separada do Dom Pedro desde 29 e ele está morrendo de tuberculose lá em Portugal. Ele já foi embora, ele abdicou do trono em 31, em abril de 37 de abril de 1831, e voltou para a Europa. E lá ele vai brigar com o irmão, vai lutar contra o irmão para colocar a filha dele, a Maria II, no trono de Portugal. E lá ele vai estar em 34 e ele já está com tuberculose quando ela compra aqui, não tem nada a ver com ele. E essa estrutura que a gente vê hoje, assim como deve estar aparecendo aqui no vídeo também, ela tem algumas
algumas coisinhas ainda da parte original, né? Mas ela tá completa original, ela teve algumas modificações de acordo com os anos? Ela teve muitas modificações. Quando a Marquesa compra em 34, aparentemente seriam duas residências que ela junta, mas que já poderiam estar juntas, enfim, é meio nebuloso. Então o que a gente sabe é que esse pátio aqui existia e essas 3 salas da frente, que tem as 3 salas da parte de alta que dá para a rua, esses salões são os mesmos da época dela. O teto é igual, é a mesma coisa da época dela. Você tinha, inclusive, descrições a respeito do que tinham nessas salas. E tirando esse espaço que eu estou vendo aqui da janela, que o público também vai ver, que é um pátio meio hispânico, né? uma arquitetura meio espanhola, a gente tem hoje um outro pátio aqui na lateral. Esse pátio já é do século XX, isso aqui foi aberto para iluminação, porque o que aconteceu? Você tem a Marquesa de Santos morando aqui. Depois aqui vira a residência do Bispo de São Paulo. Quando ela morre, fica para um filho dela, do primeiro casamento, Felício, essa casa. Ele morre e vai para leilão e a Mitra de São Paulo compra. Então isso aqui vira o Palácio Episcopal da cidade de São Paulo. Então o Bispo de São Paulo morava aqui. Ele vai reformar, vai ter uma capela, tinha a cripta onde tinha enterrado os bispos, que depois são tirados aqui e levados para a Catedral de São Paulo. Então também tem uma modificação. Depois tem a modificação maior, que é uma parte, a gente vê aqui nessas paredes atrás de mim, que já são virada do século XIX para o XX, que é quando essa casa é comprada pela Companhia de Gás. A Companhia de Gás de São Paulo, que é uma companhia inglesa. Então a parte de cima vira escritório e residência do administrador-geral da Companhia de Gás de São Paulo. E a parte de baixo é showroom. Então o que você podia comprar? Tinha fogão a gás, tinha um monte de coisa a gás. Era uma coisa moderna, né? Nos anos... Era virada do século, 1911, mais ou menos, até 1910, 1909, 1910, a Mitra sai daqui. E aí entra. Como uma vitrine. Exatamente, a gente tem fotos antigas mostrando as antigas janelas e portas transformadas em vitrines para o pessoal que está na rua ver o que tinha podia comprar, né? E dessas mudanças, assim, eu vejo, assim, hoje, né, que muitas pessoas conhecem esse local por conta de um móvel específico que teria resistido a essas mudanças, que seria a banheira que fica no banheiro hoje, né? No andar de baixo. Qual que é a história desse móvel? Pois é uma história que ainda falta mais... não é nem mais pesquisa, é aparecer algo de novo, porque até onde eu pude ir, eu já fui. Eu consegui achar, porque na década de 70... a Congás passa para o poder público e aí essa casa acaba indo para a municipalidade. E aí então ela vai ser restaurada em termos, boa parte reformada na verdade, porque quando a municipalidade pega a casa, você não tem... teve tanta passagem de gente pela casa, teve tanta modificação que você não consegue retroagir para uma época onde falar, não, aqui essa era a casa da Marquesa de Santos. Não tem como. Porque um dos pátios, por exemplo, que eu falei, que é do início do século XX, que é aberto, século XX, na verdade, 1920, 1930, porque atrás da casa é levantado um outro prédio da Companhia de Gás. Então, a gente aqui olhando não vê, mas aqui para trás tem um prédio em concreto. Por causa desse prédio em concreto, é aberto novas passagens de ar e iluminação. Então, é criado um novo fosso. Então, metade da casa não é do jeito que era na época dela. Você teria que fechar tudo que foi aberto, só que você não vai ter iluminação, enfim. Então, não tem muito mais como você chegar no original. Daí, por que eu estou contando toda essa história? Porque quando isso chega na mão da prefeitura, e a prefeitura vai fazer alguma coisa com a casa, existem matérias em jornal que fala dessa banheira que já estava aqui quando a prefeitura chega e que é tirada daqui e levado para o depósito municipal para começar as obras na casa na década de 70, mais ou menos. 60, 70.
e essa banheira volta para cá. Só que assim, a única coisa que a gente consegue saber é, quando a prefeitura chegou, a banheira já estava aqui. De quem é a banheira? Não dá para saber. Pode ser da Marquesa? Pode. Pode ser do Bispo de São Paulo? Pode. Pode ser da parte que era da Comgás, para mostrar que o gás servia para aquecer a água do chuveiro? Pode. Só que o que a gente tem certeza é que é uma banheira muito antiga. No Museu Imperial em Petrópolis, a gente vê 2 banheiras nos jardins que são idênticas a essa. Então, é uma coisa muito antiga. Traz uma curiosidade. Traz. E que não dá para descartar. Não é da Marquesa. Sim. Não tem como. E assim, continuando ali no banheiro, o banheiro desse local é muito curioso. Porque ele possui um túnel, eu diria, que muita gente tem muita teoria sobre esse túnel. Quais são essas teorias e por que essas teorias são tão famosas? Então, é sempre assim, sempre que a gente tem um casarão em qualquer lugar de São Paulo ou Santos, é a casa da Marquesa de Santos, é onde o Dom Pedro encontrava com ela. Não importa que o Dom Pedro já tivesse morto ou enterrado. Enfim, é sempre essa relação que fazem. Então, na verdade, o que pode ser por algumas perícias arqueológicas feitas, mas não concluídas, então isso é uma hipótese, é que aquele buraco no chão, na verdade, seria um poço da casa. Então seria inicialmente um lugar de pegar água da casa, dentro da casa. Então não tem nada a ver com o Dom Pedro. Como eu falei, quando ela comprou a casa, o Dom Pedro já estava em Portugal e estava com tuberculose. Então não ia morrer em 3 meses depois da compra dessa casa. Então não tem como ser uma passagem para o Dom Pedro entrar na casa. Sempre tem isso, né? Sempre essas passagens. No Rio de Janeiro também falam que tinha uma passagem da quinta de São Cristóvão para o palacete que ele deu para ela. Mas isso é tudo lenda urbana, não tinha nada disso. E esse local, assim, por ter sido, né, de grande estima da Marquesa de Santos, por ter sido dela, muitas pessoas falam que aqui ela fazia grandes eventos. Como eram esses eventos que eram realizados aqui? Para você ter uma ideia, São Paulo, eu divido a questão social da cidade de São Paulo, a parte de cultura e social da cidade de São Paulo, com antes e depois da Marquesa de Santos. Antes da Marquesa de Santos, você tinha uma São Paulo que só se visitava se fosse parente. Então, assim, não tinha essa coisa de ter grandes amizades. E mesmo quando você tinha grandes amizades, por exemplo, se você fosse visitar alguém e você não fosse muito familiar, as pessoas da casa, as mulheres, elas não comiam com os homens. Tipo, às vezes você nem via a mãe da pessoa que você estava indo visitar, a irmã da pessoa que você estava visitar. O Saint Hilaire fala isso, quando ele visita Sorocaba, e se eu não me engano ele visita o Rafael Tobias de Aguiar, isso muito antes da Marquesa voltar para cá, ele fala que ele conheceu ele, mas não conheceu as mulheres da casa. Então havia essa questão patriarcal da mulher não estar envolvida nas questões culturais e sociais da cidade, se não fosse entre parentes. Né? Então, quando era uma festa familiar, aí sim você tinha esse contato. A Marquesa, quando ela volta para cá, ela tomou um banho de loja, ela tomou um banho de corte. Então, ela é uma nova mulher e acha que São Paulo não comporta ela, entendeu? Tipo, ela vem da corte, né? Ela vem dos saraus, ela vem e ela vai fazer os saraus aqui nessa casa. Então, a gente vai ter o Álvares de Azevedo declamando nesses salões aqui da frente. Você vai ter o Emiliano Eustáquio Corrêa do Lago, que era pianista, também tocando piano aqui. Você vai ter um monte de ações acontecendo e que vão chamar a atenção até do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu encontrei nas pesquisas para a biografia dela jornais do Rio de Janeiro noticiando bailes de carnaval de máscaras dado aqui por ela. Quer dizer, quando ela dava uma festa, você sabia da festa, entendeu? Tipo, não era... E principalmente assim, por ser uma mulher fazendo uma festa dessa, exatamente, não era regida por um homem, né? Você tem, claro, a presença do Rafael Tobias de Aguiar, né? Ele realmente tinha uma outra casa, que ele vai permanecer com essa casa até
falecer do outro lado do Vale do Anhangabaú, uma chácara grande, mas ele vai morar aqui com ela. É isso que é interessante. É ele que muda, não é ela que... É ela que muda, ele que muda para cá. Ele vai falecer e aí a mãe dela, que morreu bem idosa, vai depois morar na casa que era do genro. E aqui ela vai dar esses saraus que eu falei, as formaturas dos filhos com banquetes vão ser aqui. E ela muda um pouco essa questão do receber, né, dessa mudança, esse paradigma de só receber gente da família. Não, ela vai abrir isso é nessa casa aqui. Isso aqui vai ser um divisor de águas a chegar, o retorno dela para São Paulo. Porque ela está acostumada com uma corte, um movimento cultural ao redor dela que ela acaba trazendo para cá. Ainda mais fomentado com esses estudantes da faculdade de Direito. Porque o que acontece? Você tinha duas faculdades no Brasil. A de Direito daqui, de São Paulo, e a de Recife. Olinda depois muda para Recife. Você não tinha um bom emprego no Brasil se você não fosse um bacharel. Você podia nem ser advogado, mas para ter um cargo público você tinha que ter o título de bacharel em Direito. Então, você vai ter todos os filhos da elite indo estudar nessas faculdades aqui. Vem muita gente estudar em São Paulo. E quem é a referência dessas pessoas que não tem família em São Paulo? É Marquesa de Santos. Porque o pai, ou o avô, ou a mãe conheceu na época dela na corte. Ou mesmo depois, porque tem essa mania de acabou o relacionamento dela com o Dom Pedro, ela nunca mais foi para o Rio de Janeiro. Bobagem, ela volta várias vezes para o Rio de Janeiro, ela vai levar a filha dela, essa última filha que nasce aqui do Dom Pedro, para estudar no Colégio Hitchens, em Botafogo, que era o melhor colégio para moças do Brasil. Ela volta para a corte. O Rafael Tobias de Aguiar, depois que ele deixa de ser presidente da província, ele vira deputado. Seria o equivalente a deputado federal por São Paulo, a grosso modo, né, na corte. Então eles voltam para a corte, eles vão ter uma casa no Largo do Machado. Então ela continua indo e voltando do Rio. Então, para esses filhos da elite que estão estudando aqui sem família, ela acaba virando um farol, né? Um ponto de ajuda. Então, ela vai ajudar estudante doente, vai ajudar um monte de gente que vem estudar aqui na São Francisco. É muito interessante ver como ela se tornou realmente como se fosse uma potência ali, ela teria um reconhecimento muito grande. Né? Mas por causa do dinheiro. Porque se fosse só por ser amante, não era. Acredito que não. Até porque não uma reputação lá, assim, principalmente na época, né, lá tão chamativa. E assim, como você comentou, mas hoje em dia também. Hoje em dia também não, mas na época acho que ainda o dobro, ainda mais. Antes era bem pior, sem dúvida, era muito pior. Mas é aquela coisa, ela vai casar com a pessoa certa e ela vai ter dinheiro, e dinheiro dela. Isso que é interessante, porque quando ela casa com o Rafael Tobias de Aguiar, ela não faz o casamento com junção de bens que era o normal. E aí o marido teria direito a administrar as coisas dela. Ela casa com ele só por separação de bens. Então o que era dela continua sendo dela. Ela foi muito esperta. Ela foi muito inteligente. E esse casarão todo, tendo em vista, né, toda a fama que ele trouxe, todo esse reconhecimento que trouxe para ela, a gente poderia dizer que esse casarão foi um marco de que a Marquesa de Santos não foi somente uma amante de Dom Pedro? Sem dúvida. Sem dúvida. E isso aqui é a prova material disso. A gente tem a casa dela no Rio de Janeiro, que é construída para ela, pelo Dom Pedro. Então, onde você vê até desenhos de coração nas janelas. Né? Você vê que ele foi minucioso, mas que na verdade era uma gaiola de ouro. Se você vê as cartas que eu achei em Nova York dele para ela, que ele fica na janela do palácio dele, olhando de binóculo, de luneta, para a casa que ele deu para ela e mandando bilhetinho de quem são essas carruagens que estão aí, por que o teu quarto ficou aceso a noite toda, sabe? Quer dizer, era uma gaiola de ouro, né? Ele criou aquilo para prender a amante, né? A coisa mais luxuosa que podia ter na época. Aqui não, aqui era dela. Né? E aqui vai ser dela até ela morrer. Ela morre nessa casa em 1867 com 70 anos de idade. Então, isso sim mostra que ela não foi só amante. Ela não foi qualquer pessoa, não. Qualquer mulher que ele tenha se relacionado, já que ele tem essa fama, né? Sim. De ter sido galanteador com as mulheres. Ela soube usar isso a favor dela e ter uma estabilidade
para o resto da vida por causa desse relacionamento. Porque, claro, essa casa é comprada com o dinheiro que ela paga, que ela faz ele pagar da casa que ele obriga ela a deixar no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, ela soube negociar também a saída dela. Ela soube sair. Tem uma carta muito interessante que eu trago na reedição da Marquesa, que ela briga com o genro e fala, por causa de dívida que esse genro tinha, e ela fala, eu como mulher, eu penso no futuro. Então, ela sempre pensou no futuro. Isso é. E Paulo, agora assim, falando de você, né? Porque você é o curador desse local, dessa exposição. E você trouxe uma linha cronológica, não somente da Marquesa de Santos, mas também da história de São Paulo, que ela teve um papel importante, de um jeito muito minucioso. Teve algum desafio em fazer tudo isso? O desafio... Acho que o desafio maior foi ter aberto isso no meio da pandemia. Acho que foi a pior coisa trabalhar com uma exposição no meio da pandemia sem nem saber se você ia abrir, não tinha nem ideia de vacina na época. Então eu acho que essa foi a pior coisa, assim, ter que trabalhar no meio da pandemia numa exposição que você não sabe nem quando que vai abrir, isso foi a pior coisa. Mas foi uma coisa muito satisfatória e o desafio maior, agora na questão da exposição em si, foi os pontos porque a ideia, o solar da Marquesa de Santos, ele pertence a um grupo de casas e sítios históricos que formam o Museu da Cidade de São Paulo. Então, como é um museu de cidade, eu tinha que inserir a Marquesa na história dessa cidade, né? E aí então a gente pisa no mapa, que era o mapa da época dela. Inclusive, mapa esse que é o primeiro mapa urbano da cidade, mandado fazer pelo Tobias de Aguiar quando era governador de São Paulo. Então a gente anda nesse mapa, e nesse mapa eu pontuei onde ela nasceu, onde ela morreu, e aí eu joguei para os painéis a iconografia disso da época dela. Então, desenhos que tinha da época dela, fotos, né, porque ela passa, o Militão, né, que era um grande fotógrafo de São Paulo, chega a fotografá-la e fotografa a cidade que ela estava inserida antes de morrer. Então a gente tem essa passagem da pintura, do desenho da pintura até a fotografia, né? A questão tecnológica dessa representação da cidade. Então isso eu coloquei nos painéis mostrando essa cidade dela, e aí eu quis fazer a contraposição de como que é a cidade hoje. Então, aquela mesma vista, aquela mesma da pintura ou da fotografia antiga, como que é hoje? Aí você tem realmente a dificuldade, porque o tecido urbano não é muito mais o mesmo, né? Então, às vezes você tem que dar uma ajeitada aqui e ali para conseguir o ponto exato do fotógrafo anterior, né? De 1870. E além do seu trabalho aqui com o Solar, será que futuramente nós podemos ver alguns outros trabalhos, até mesmo algumas obras, né? Como você com seu trabalho como escritor, de outros locais que também, né, que no caso a família imperial habitou, tal como alguns museus em Petrópolis, alguma outra? Eu acho que só na casa, apesar da minha formação sem arquitetura, eu acho que só a casa em si, eu acho que eu não faria. Eu prefiro a casa habitada, então eu prefiro inserir o personagem na casa. Então essa parte da casa, da cidade, isso eu tento sempre trazer para os meus livros, para a pessoa poder se ambientar e ter essa dimensão da diferença, né? O que é hoje, por exemplo, a cidade de São Paulo, eu brinco, né? Eu coloco o estádio do Maracanã, da época da Marquesa, tipo, a quantidade de gente que morava em São Paulo na época que a Marquesa nasceu, hoje não daria um terço do Maracanã lotado, sabe assim? Pra você ter um choque assim, de falar, nossa, o negócio era pequeno, né? Então, isso eu tento sempre trazer, né? Mas eu acho que não. Eu acho que escrever só sobre casa, acho que não vai rolar. Acho que não, né? Não. Uma coisa muito interessante, porque eu já vim aqui outras vezes também, e foi muito interessante ver criança nesse espaço, né? Você, como historiador, como é o sentimento de você ver que hoje, assim, os pais, principalmente, influenciam também seus filhos, né, a conhecerem um pouco de história, principalmente do próprio país? Eu acho fantástico. Eu vou contar uma coisa para você. Quando eu lancei
aqui mesmo, quando eu lancei a reedição do Titiro de Monon, que são as cartas que eu descobri em Nova York do Dom Pedro para a Marquesa, eu lancei, aqui embaixo tem um auditório, em 2019. Teve uma palestra, teve um espetáculo e aí teve a sessão de autógrafo. E aí veio uma criança falar da Princesa Isabel. Quando é que eu escrevi sobre a Princesa Isabel? Eu estava com a mãe, né? E aí eu fiquei, mas por que da Princesa Isabel? Porque eu fiz ela na escola. E aí eu comecei a ter outros feedbacks, aí eu fui lançar o Dom Pedro II em Petrópolis. Aí veio uma menininha de Vassouras, que ela obrigou os pais, a menina de 11 anos, 10 anos, ela obrigou os pais a saírem de Vassouras porque o Paulo Resultia está em Petrópolis. E eu comecei a ver a quantidade de criança por causa do meu canal no YouTube. Porque às vezes o pai fica ouvindo, a mãe fica ouvindo e a criança vai no embalo. E aí, de repente, essas crianças estão querendo saber sobre princesas. Então, porque é muito comum, né? As histórias assim, das princesas, que todo mundo conhece. Imaginar que teve uma no nosso país também deve trazer uma curiosidade. Não é, pra porque assim, lá nos Estados Unidos eles têm o castelo da Cinderela fake, né? Que é baseado no Norte Versailles. Aqui a gente tem realmente uma história de monarquia e que é eclipsada, né? Ninguém fala muito nisso e tal. E aí eu comecei a trabalhar mais com criança. Então eu lancei em 2021 o Princesinhas do Brasil. E aí em 22 o Princesinhas 2. Então para mostrar para criança, né? É uma linha infanto-juvenil, que é para mostrar para criança que a gente também teve príncipes e princesas, né? E que eles foram crianças também como elas. E aí como foi essa infância. Eu acho muito legal, assim, eu tô vendo pelo menos pelo que eu sinto, né, em lançamentos de livros, em palestras que eu dou, que cada vez mais o público jovem tá chegando mais perto. Acaba se tornando um trabalho atemporal, né? Sim. E isso é muito legal, porque às vezes basta trabalhar um pouco mais a linguagem e alguns pontos que comunique que o comunicador fale ao comunicante, né? Ao espectador, né? Então, às vezes, a gente lançando algumas coisas, a pessoa começa a ficar interessada. Porque, às vezes, aquilo já está, como você mesmo falou, tem as princesas da Disney, né? Não é só lá que tem princesa, aqui também tem. Então, dá pra gente levar e colocar essa molecada para aprender um pouco da nossa história e gostar disso, né? Isso que é mais legal. Fazer interessante, né? Exatamente. E Paulo, muito obrigada por ter participado aqui do Aventuras. Assim, achamos incrível saber um pouco mais da história do nosso próprio país, como você falou, que é tão rica, né? Então, muitíssimo obrigado. Esperamos ter você mais vezes aqui. É sempre um prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Gostou dessa história? Para essa e outras mais, siga as nossas redes sociais oficiais. Ficaremos por aqui e até mais!